tarde, seja bem-vindo à Assembleia Geral. Passos Coelho está disponível para renegociar o programa de resgate à Madeira. Em visita oficial à região autónoma, o Primeiro-Ministro disse que o grande objetivo é que a Madeira possa regressar sozinha aos mercados. Quase no final do mandato, Passos Coelho faz a primeira visita oficial à Ilha da Madeira. Depois de uma reunião com o novo presidente da região autónoma, Miguel Albuquerque, o primeiro-ministro deixa a porta aberta a uma renegociação do programa de resgate à Madeira. Eu acho que o que é importante nesta altura é que a Madeira possa regressar a mercado de forma autónoma, que se possa financiar autonomamente no futuro. E estamos disponíveis para dar todo o auxílio técnico e financeiro para que a Madeira seja bem sucedida nesse seu propósito. E é no âmbito desse processo que nós estamos disponíveis para poder reanalisar as condições de financiamento e de reembolso dos empréstimos à Madeira. Passos Coelho fala de um regresso autónomo aos mercados e recusa que a Madeira pague mais juros pelo empréstimo do que Portugal paga à Troika. Mas Miguel Albuquerque prefere um alargamento das maturidades. O presidente da região autónoma garante que a extensão das maturidades do empréstimo por 7 anos permite poupar entre 20 e 24 milhões de euros por ano. Segundo Miguel Albuquerque, uma redução dos juros permite poupar apenas 1,2 milhões de euros. Mas enquanto a solução final para diminuir os encargos da dívida não chega, uma coisa já é certa nesta visita oficial. A Madeira vai receber 43 milhões de euros do Fundo de Coesão, mas Passos Coelho sublinhou que esse montante não pode contribuir para o déficit nacional, já que não estava previsto no Orçamento do Estado e aumentaria a despesa pública. Por isso, os 43 milhões vão ser usados para pagar dívidas do passado. Os dois governantes chegaram ainda a acordo sobre a redução das tarifas de avião para os madeirenses que viajam para o continente, uma reivindicação do governo da região, que considera que está a ser prejudicada em relação aos apoios dados aos habitantes dos Açores. Se quiser participar no programa Assembleia Geral de hoje, basta ligar o número de telefone habitual 21 323 6898 e responder à pergunta: a Madeira deve ter mais tempo para pagar a dívida? Também pode deixar o seu comentário no site do Económico em www.economico.pt, através do e-mail assembleia.geral@economico.pt ou na página do Facebook do Diário Económico. É hoje convidado do Assembleia Geral o sociólogo Norberto Rodrigues. Muito boa tarde. Parece-lhe correto que Passos Coelho abra agora espaço para uma renegociação deste programa de resgate para a Madeira e que tenha assim mais tempo para pagar a sua dívida? Eu penso que sim. A Madeira tem uma dívida de cerca de 6,3 mil milhões de euros. Portanto, é uma dívida monumental. O que é pretendido por diversos atores com poder na Madeira é, por um lado, o alargamento dos prazos de pagamento da dívida e terem, no fundo, juros mais baixos para pagar. Há também quem defenda na Madeira que deve haver uma renegociação com o Estado português no sentido da redução da dívida que a Madeira tem ao Estado português. Redução entendida aqui como cancelamento. A Madeira tem, em 2016, para pagar um empréstimo de 450 milhões de euros, o que significa 30% do Orçamento de Estado da Madeira. Portanto, evidentemente, com este cenário, dificilmente a Madeira pode ter uma vida normal se não houver aqui chamemos-lhe uma renegociação da dívida. Nós sabemos que, renegociando a dívida, evita-se rupturas sociais, cortes discriminatórios, ao empobrecimento da população, que leva normalmente à falência das empresas, a falência das empresas ao desemprego e o desemprego à insustentabilidade do Estado Social. Portanto, normalmente a renegociação da dívida seria a alternativa a isto tudo. A questão que aqui se coloca e que eu deixo para os próprios telespectadores é, por um lado, se não estamos perante uma grande incoerência, porque
esta postura do Primeiro-Ministro Passos Coelho não é a mesma postura que foi tida com Alberto Gil Jardim. Seria, também é a minha dúvida, seria a mesma postura se o governo que atualmente está na Madeira fosse diferente? Parece então que há aqui uma mudança no clima, nas relações governamentais entre a região autónoma e... É evidente que eu percebo que quando se diz que a Madeira tem particularidades, a Madeira é ultraperiférica e, portanto, está muito afastado dos centros de decisão e isso não deixa de a prejudicar. Evidentemente que Portugal também é periférico, Portugal também está afastado dos centros de decisão e algumas das regiões do país são tão ultraperiféricas como a Madeira. Portanto, se falarmos, por exemplo, na Beira Interior, para não falar noutras. E Passos Coelho, até agora, recusou sempre negociar a dívida do país, dizendo que era um bom aluno e que, inclusive, devia-se ir além da Troika, mas nunca contestar aquilo que a Troika. Portanto, e lembro a esse propósito que Passos Coelho recusou, por exemplo, pedir à Troika soluções idênticas à Irlanda, à Grécia e mesmo até à Espanha. E mais, no diferendo que agora, que ainda existe entre a Grécia e os credores, Portugal foi dos países que teve uma postura mais radical no sentido de estar contra as posições da Grécia, que, relembro, de um modo geral, por um lado, o que eles queriam era pagar a dívida num prazo maior, era, no fundo, renegociá-la e não querer que, associado a isso, houvesse um empobrecimento da população, porque teria efeitos devastadores do ponto de vista económico e social e, inclusive, psicológico. Portanto, a questão que eu coloco aqui é se, de facto, isto é uma postura coerente. Não, eu sou um dos que defendo a renegociação das dívidas dos países que estão com este problema e, portanto, acho bem que ela seja renegociada. A minha questão é se, de facto, isso não tem outros objetivos. E acha que, nesse sentido, então, deveria ser alargada a outras regiões do país? Não, pelo menos o que deveria era alterar a postura. Por um lado, o Primeiro-Ministro fazer um pouco uma avaliação do passado e chegar à conclusão que, se calhar, não seguiu a estratégia correta. Em segundo lugar, no fundo, alterar a postura perante a própria Troika ou perante as organizações, portanto, que normalmente negociam connosco estas questões. Mas parece-me que isto não vai acontecer e isto passa, eventualmente, por uma tal especificidade da Madeira, mas, no fundo, nós estamos aqui perante situações que são semelhantes. Vamos ouvir a opinião da primeira telespectadora que nos chega de Rio Maior. Muito boa tarde, nos Chaneves. Qual é a sua opinião? Boa tarde, Inês. Boa tarde também para o seu convidado. Bem, quanto ao tema de hoje, eu acredito que o Dr. Passos Coelho, há 4 anos, quando foi Primeiro-Ministro, ele talvez não tivesse muitas condições para discutir fosse o que fosse, porque apanhou a batata quente nas mãos. Mas agora, se de facto quer renegociar a dívida da Madeira, também penso que nós aqui em Portugal, aqui no continente, aliás, que também devia-se pensar nisso. Porque realmente nós não estamos bem, porque estamos todos de tal maneira empobrecidos e com tantos cortes e sem subsídios, sem nada. Quando ontem li no Semanário Sol um artigo da jornalista, agora não me recordo o nome, Helena Matos, mas e o José Manuel Fernandes, a dizer que os políticos, os administradores do Banco de Portugal, trabalharam 5 anos para ter a apresentação por inteiro. E os magistrados, 10 anos. Isto, de facto, estas injustiças não podem acontecer porque não fomos nós que provocamos esta falência ao país. Não fomos os políticos de há 40 anos para cá que puseram o país nesta situação. Porque eu não me lembro de pedir nada emprestado a ninguém, nada. E agora temos que assumir uma dívida que não fomos nós, os cidadãos, que a fizemos.
Muito obrigada, beijinhos. Obrigada E até pela à sua minha participação. Obrigada. Passava a ler mais um comentário que nos chega através da página do Facebook do Diário Económico. Ricardo Teixeira escreve: já ganham mais que Portugal continental, os impostos são mais baixos e ainda querem mais tempo para pagar porque não lhes chega. Hilariante. Norberto Rodrigues, não é então aqui uma questão consensual, pelo menos, entre a sociedade portuguesa? Claro que não, quer dizer, há um ditado português que diz que em casa em que não há pão todos ralham e nenhum tem razão. E de facto é um pouco assim. Portugal está neste momento dividido do ponto de vista social e deve-se muito aos últimos 3 anos e a uma política de lançar uns contra os outros, que no fundo é os velhos contra os novos, por causa das pensões, é os que têm emprego contra os que os não o têm e que acham que deveriam ter, e portanto isso não ajuda em nada. Portanto, nós temos de ter no país objetivos muito claros para o desenvolvimento do país e haver uma estratégia nacional de mobilização das pessoas para esses objetivos. Ora, isso não pode ser quando nós temos necessidade de estar sempre a pôr cidadãos contra cidadãos. Evidentemente que nós chegamos a uma situação em que a culpa não é só, nós temos de ser rigorosos, a culpa não é só dos políticos portugueses. Evidentemente que, no caso português, há de facto estratégias erradas ao longo dos últimos anos, portanto, se calhar o déficit português é um déficit estrutural e não apenas uma questão conjuntural, vem de trás. Portanto, os governos não terão tomado em muitas situações as medidas corretas, mas relembro que noutros países, portanto, que não foram governados por políticos portugueses, como por exemplo a Espanha, como por exemplo a Grécia, como por exemplo a Itália, como por exemplo a Irlanda, tiveram problemas porque houve uma alteração profunda ao nível financeiro e isso normalmente, digamos, afeta os países mais frágeis. E aqueles que têm uma economia mais frágil e que estão mais abertos ao exterior, como é o caso português. E, por exemplo, há um discurso na sociedade portuguesa muito forte no sentido de penalizar o último governo do Partido Socialista, neste caso o último governo de José Sócrates, por a culpa disto tudo. E, mais uma vez, eu aqui, não retirando as culpas, digamos, apenas relembro, por exemplo, neste caso que estamos a discutir, quem é que governava a Madeira. A Madeira foi governada por Alberto Jardim, não sei quantos anos, mas muitos, e que eu saiba ele não tinha nada a ver com o Partido Socialista. Portanto, e teve uma estratégia muito semelhante que acabou por chegar, portanto, a um endividamento, digamos, como eu classifiquei no início, monumental. E na situação portuguesa, na realidade portuguesa, há também outras situações que demonstram o que eu estou a dizer, que é, por exemplo, a Vila Nova de Gaia, dirigida por Luís Filipe Menezes e pelo Marco António Costa, que tem uma dívida monumental. Portanto, não é algo que nós possamos facilmente colocar na testa de um indivíduo ou na testa de um governo. Neste caso, tem a ver com uma estratégia errada ao longo dos tempos e que foi, de facto, explotada e multiplicada com uma crise financeira que foi mundial e que também nos afetou a nós, não é claro? Vamos ouvir mais uma opinião de Barcelos. Liga-nos Artur Gomes de Sousa. Muito boa tarde. Acontece que... Está? Sim, estamos a ouvi-lo. Bom, acontece que eu estava a ouvir o vosso programa e estou efetivamente a ver na mente uma série de coisas curiosas e bastante pertinentes para justificar a situação maléfica em que nós caímos. O caso do Presidente da Madeira, por exemplo, era uma pessoa que fazia muita gente, era um homem meio apalhaçado e tal, que punha em causa até os valores da ética e do respeito que um governo deve ter perante aqueles que governam. E era assim uma pessoa nesse género. Havia também indivíduos, como citou o
o senhor que está aí a comentar as situações, em Gaio, noutros sítios, onde não se levaram a sério, nem um bocadinho sequer os problemas reais da situação. E, portanto, enverdou-se pelo despesismo de fazer aquilo que se pretende, enfim, virando costas às necessidades de ouvir os outros. Mas o que eu queria também frisar é o seguinte: é que nós estamos num país muito curioso e bastante engraçado. Eu, por exemplo, sou professor aposentado e tenho um filho também que é portanto, é engenheiro em Lisboa, que às vezes reunimos e conversamos sobre certas situações. E temos uma série de casos bastante curiosos e bastante pertinentes para poder resolver uma série de coisas curiosíssimas e até dar um pontapé muito agradável à situação difícil em que estamos, que a facto é que tenho andado atrás das startups e de outras organizações no género para me ouvir a mim, ao meu filho, e não quero saber, é que todos os indivíduos viram costas, não estão para isso, enfim, dá trabalho ouvir, e é difícil, e portanto, olha, desculpe lá, mas tenho que pagar esta freguesia. Isto tem acontecido, não só nesses casos, mas até noutros casos, bastante coisas até que poderiam, de custos muito relativos, que podem efetivamente, são as tais inovações, que podem efetivamente dar um jeito muito grande ao país. Mas eu digo isto com sinceridade. Eu gostava que alguém, enfim, com responsabilidade, tivesse a dica de ouvir os outros. Eu sou um dos outros que gostava muito de ser ouvido neste sentido, porque parece-me que o assunto em questão é de tal ordem pertinente e curioso que poderá valer a situações locais e até a nível nacional. São fantásticas. E eu acredito, quer eu, quer o meu filho, acreditamos nesta situação com muita credibilidade, porque a situação que se coloca é de tal ordem fácil de ser gerida e de resolver certos casos, que não sei porquê, mas as pessoas têm medo, ou então estão acomodadas e não querem ter trabalho para nada, etc. Bem, eu quero dizer-vos também, isto em função daquilo que foi dito já aqui, a Europa tem um problema de tudo para resolver, que é a Grécia. Mas também lhes digo que esta prepotência da Europa em não ouvir os outros, com ouvidos de ouvir, e para estar integrada nas dificuldades de cada povo, é uma necessidade imperiosa, porque as pessoas não são números, as pessoas são realidades vivas, que é preciso estar com atenção a elas e ouvir o que é que eles têm. E, portanto, cada pessoa é uma pessoa que merece o respeito dos outros. E é uma coisa que me faz expressa fácil, a facilidade com que estes indivíduos que estão nos poleiros, desculpe lá falar assim, que têm essa particularidade de virar as costas aos outros. Nós é que sabemos e os outros não são nada. Os outros não valem a pena ser ouvidos. Isto é uma coisa que me irrita, realmente, e me magoa, nem sabe como. Mas, portanto, na Grécia está-se a passar um bocado isso. Aquela, não querem colocar nas reformas, querem colocar na vida das pessoas, querem pôr as pessoas a sofrer, querem empobrecer cada vez mais as pessoas em que vivem. Aqui no país é a mesma coisa, também querem cortar e não se importam de mais nada. O que eles querem é ter uma resposta agradável para a Europa. E os aqui ficam efetivamente numa situação calamitosa e difícil de resolver. Mas há outras coisas mais que se veem. Há pessoas, por exemplo, que estão implicadas em situações gravosas das suas vidas políticas e públicas. E toda a gente sabe que foram os primeiros a ter essas situações, mas por isto ou por aquilo vão adiando a justiça. A justiça vai ficando adiada, vai ficando esquecida. Eles continuam a levar as suas vidas normalmente, assim como se nada fosse. Aquelas pessoas, por exemplo, do banco, do novo banco, que foram tiradas, foi-lhes tirado o seu dinheiro, que acreditaram plenamente naquilo que lhes disseram. E pronto, e aí acontece que tem que ser assim, a espada de Mócles cai-lhes em cima da cabeça e meu amigo, e não tem mais nada para se defender. Isto não está certo. Dr. Gomes de Sousa, muito obrigada pelo seu contato. Pronto, desculpassem. Vamos passar a ler mais um comentário que nos chega também na página do Facebook do Diário Económico. Luís Vaz escreve que nem mais tempo, nem mais dinheiro. Passos Coelho, o ilusionista do circo.
Norberto Rodrigues, o Governo Regional diz que a Madeira tem mais custos em juros da dívida do que o continente, embora o Executivo tenha negado esta situação. É aqui um pouco à semelhança do que a Troika fez com a dívida portuguesa. Eu penso que, na altura, quem negociou o financiamento à Madeira foi o Primeiro-Ministro. E penso que terá negociado de uma forma relativamente semelhante àquilo que era imposto a Portugal. Como é evidente, há especificidades da Madeira que não são especificidades do país na sua globalidade. O que me parece é que há aqui uma mudança, que é o que eu disse desde o princípio. E essa mudança precisamos de ver, porque neste momento há apenas intenções, há apenas, de um lado, uma reivindicação normal, que é a reivindicação, que era a reivindicação praticamente de todos os países que tinham problemas, que é de renegociar a dívida, de baixar os juros, etc. Vamos ver qual é a solução e se essa solução penaliza os cidadãos do continente. Porque esse é um problema que terá de ser resolvido, que é porque, no fundo, há aqui um empréstimo a determinados juros. Se os juros forem mais baixos, é evidente que haverá menos dinheiro que entrará para o continente. E, portanto, este tipo de questões tem de ser assumida politicamente e justificada politicamente. A questão também que aqui merece ser discutida é se era possível aumentar o prazo, como parece que estamos a ver que era, e reduzir os juros, porque é que se deixou o povo da Madeira durante 4 anos a ter estes problemas que agora começam a avolumar-se e que uma mudança de governo normalmente problematiza. Portanto, ao que parece, a solução poderia ser diferente. Eu gostaria de, no fundo, pegar aqui duas questões que foram levantadas por o telespectador Artur Sousa, e uma tem a ver com aquilo que contou e a dificuldade de fazer chegar as suas propostas e que as suas propostas sejam ouvidas. E ele toca num problema fundamental do país. Nós temos uma democracia pouco participativa. Digamos, normalmente entendemos que a participação dos cidadãos se resume ao ato eleitoral, portanto, e não aproveitamos as dinâmicas e os entendimentos que existem na sociedade civil para integrar esse conhecimento e essa experiência nos programas, portanto, dos governos e dos partidos. Temos uma democracia muito centrada nos partidos políticos e, portanto, que tende a afastar os cidadãos. E está à vista por toda a Europa que consequências é que isto tem, quer pela proliferação de movimentos populistas, quer por alguma radicalização da sociedade, e isso não é bom porque, digamos, dificulta soluções de governação. Não quer dizer que não seja bom que se fuja apenas dos partidos tradicionais, isto depende do que acontecer, mas é preciso, acima de tudo, pôr a sociedade civil a participar, respeitar os movimentos de cidadãos, incentivar os movimentos de cidadãos que, centrados muitas vezes em temas e em problemas que conhecem e com os quais lidam diariamente, têm soluções que são interessantes e que não chegam ao poder. E isso penso que era importante. A outra questão, que é uma questão decisiva, que tem a ver com, como esse telespectador dizia, o respeito pelos povos. No fundo, estas negociações entre os credores e os povos, no fundo, são negociações em que uma entidade justifica as suas medidas por algo que é invisível, que é os mercados, e o querer dos mercados, os interesses dos mercados, que ninguém percebe muito bem o que é que estamos a falar, e relativiza tudo aquilo que é a história, a cultura e a própria dignidade dos povos. E isto nós devemos contestar abertamente, porque
nós portugueses temos uma história, temos coisas que nos custaram muitos anos a atingir e não pode ser alguém, muitas vezes, alguém que não conhece a realidade do país, que nos diz quais são as receitas para nós resolvermos os nossos problemas. Há pouco falava desta gestão que houve na Madeira por Alberto João Jardim. A maior parte deste programa de ajustamento foi ainda executado durante essa legislatura. Parece-lhe que é possível fazer aqui um balanço da governação do ex-presidente da região autónoma? Eu conheço relativamente, não digo bem, mas conheço a Madeira e tive a oportunidade de ir lá umas 3 ou 4 vezes a dar formação. E convivi e falei com N pessoas com quem me cruzava e com quem tive a oportunidade de fazer algumas conversas mais profundas. E havia uma parte significativa da população que tinha uma adoração pelo Alberto João Jardim. Havia, evidentemente, uma outra parte que contestava os seus métodos e a sua forma de estar na política. Alberto João Jardim teve algo que é importante, que é a proximidade com os cidadãos. Feita, eventualmente, às vezes, de uma forma caricata, como foi aqui dito, mas isto trouxe-lhe a proximidade aos cidadãos e trouxe-lhe votos, e trouxe-lhe a manutenção no lugar. O que me parece é que a Madeira foi feita bastantes coisas, mas foram feitas com um endividamento muito grande. E houve um certo fechamento da sociedade madeirense. A sociedade madeirense, no fundo, passou a poder ser vista como os apoiantes e os que estão contra. E os que estão contra não são tolerados, ou são muito pouco tolerados. E isso não é, digamos, uma concepção democrática da vida em sociedade. Porque isso acho que é algo que nos falha e que mesmo agora, na luta política em Portugal, aparece que não é reconhecida razão aos outros para terem uma visão diferente. O importante nas sociedades democráticas é, por um lado, existirem alternativas justificadas por quem as apresenta e que os outros têm de reconhecer como alternativas legítimas. E depois há a negociação, há a luta política, seja ela qual for, no sentido de encontrar, eventualmente, soluções. E dando ao povo, nas alturas que se entende, a oportunidade de votar. E, portanto, uma coisa que, em termos de balanço, que eu penso que nós podemos retirar negativamente da Madeira, é esse pouco respeito pelos outros, pelas outras forças políticas, pelas pessoas que não estavam a favor. Vamos ouvir mais uma opinião que nos chega de Gondomar. Muito boa tarde, Joaquim Areias. Qual é a sua opinião? Boa tarde, Sr. Jornalista, e boa tarde para o seu convidado. Ó, Sr. Jornalistas, por amor a Deus, isto é mais um tiro no pé. Então o nosso país tem uma dívida pública nos 130,7%. Os partidos da oposição querem restaurar, querem renunciar a dívida, não sei o que mais, e ele diz que não. E agora quer renunciar a dívida da Madeira. Isto não cabe na cabeça de ninguém, meu Deus. Ele quer, mas é para os 700 mil que chama pobreza, caneco. Para as crianças que passam fome, para as crianças que desmaiam nas escolas. Ele que veja isso, que veja os 400 mil, que ganham 411 euros, estou aqui na pobreza também. E quer agora perdoar a benzer a dívida da Madeira. Isto para quê? Para ganhar votos? Isto é tudo grupo, Desculpa lá, mas isto meu amigo, já foi o tiro no pé de Dias Loureiro, já foi o tiro no pé do Paulo Núncio, agora é o tiro no pé de Marco António Costa, é mais um tiro no pé no Crato, desculpa, a justiça é tudo, isto está completamente no fundo. O que é que esse senhor a fazer? O povo cala mas é os olhos, ó, que nós não temos presidente para admitir este governo, não está aqui a fazer nada. Boa tarde, obrigado, desculpa lá. Obrigada pela sua chamada. Norberto Rodrigues falava aqui da gestão da Ilha da Madeira por parte de Alberto João. Acha que houve aqui um certo desperdício dos fundos
que estavam a É difícil nós dizermos. Evidentemente que em todos vieram muitos fundos para Portugal, nem todos foram aproveitados, quer na Madeira, quer no continente, devidamente. E nós, portanto, houve mesmo alturas que nem tivemos condições para aproveitar todos os fundos, porque muitos dos fundos obrigavam uma comparticipação portuguesa e, portanto, não tivemos. Na altura, uma parte significativa dos fundos foram aproveitadas no sentido da melhoria da qualificação das competências dos portugueses, através de formação profissional, etc. Aí houve muita coisa boa e houve muita coisa má, portanto, em que, no fundo, se aproveitava o dinheiro e depois logo se vê qual é a formação que fazemos, e a formação que fazemos é uma formação muito pouco virada para as necessidades do país, decorrentes de um diagnóstico sério, etc. Agora, de facto, podemos discutir as prioridades que Alberto João teve. Agora, no fundo, o que houve, e houve de certeza alguns fundos que não foram utilizados devidamente. Mas eu continuo a dizer que, para mim, a componente mais negativa da Madeira é o exemplo de afastamento dos adversários da política e, digamos, e uma forma de ação política muito violenta em determinados momentos e que ultrapassou muitas vezes a ética e a maneira de estar na política, a maneira correta de estar na política. Este telespectador, já agora, o Sr. Joaquim Areias, tem, portanto, aquilo que eu dizia há bocado, é aquele discurso de nós estamos cheios de problemas e, portanto, tem aqui uma certa racionalidade, nós temos muitos pobres e, portanto, vamos agora perdoar. Mas, no fundo, o que se trata aqui é de perceber qual vai ser o resultado, se este resultado tem ou não tem consequências na nossa postura, no país na sua totalidade, para com os mercados, na nossa relação com os credores, ou não, porque não fazer nada na Madeira significa, usando a terminologia do nosso telespectador, mais pobres, significa mais desempregados na Madeira. Portanto, que são também portugueses, portanto, e vão engrossar o número e as estatísticas dos desempregados e dos pobres do país. Portanto, é preciso, quando se decide, analisar estas questões todas. Vamos ver, embora eu pense que o ter sido apresentado esta hipótese de renegociação da dívida, nesta altura, poderá não estar afastado do facto de nós termos eleições em breve. Portanto, é uma questão que nós vamos ver, com certeza. Vamos passar a mais uma chamada. Ao telefone está a Ana Gouveia, que nos liga de Lisboa. Muito boa tarde. Boa tarde. Olha, eu penso que a Madeira deve ter mais tempo para pagar a dívida, assim como nós, cá no continente, todo Portugal, quero dizer, deve renegociar a dívida e ter um prazo maior para pagar. O nosso primeiro-ministro devia deixar de ser teimoso e devia fazer isso. E quanto à Madeira, acho que também, porque possibilita talvez mais desenvolvimento e mais emprego e, portanto, acho que é fundamental para eles terem mais tempo para pagar a dívida. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada pela sua participação. Norberto Rodrigues, com o fim do programa de ajustamento da Madeira, no final deste ano, o Governo Regional terá autonomia para, se quiser, voltar a baixar os impostos. Seria uma medida acertada já? Eu penso que, a partir do momento em que o país tem dívida, e tem uma dívida, inclusive, ao Estado português, é preciso ter algum cuidado neste tipo de matérias. Evidentemente que tudo pode ser legítimo desde que haja uma estratégia coerente.
Como eu não acho legítimo chegar-se aqui e cortar-se, por exemplo, agora vou cortar X nos salários. Isto não é nada. Também no abstrato dizer vou baixar os impostos, mas então onde é que eu tenho receita para, digamos, satisfazer as despesas? E, portanto, é preciso que ao mesmo tempo haja uma estratégia que vá gerar receitas que, no fundo, vão colmatar aquelas que eu vou perder pelo facto de reduzir os impostos. Ou seja, nada é impossível desde que haja uma estratégia correta, coerente, que toque em vários pontos e não medidas avulso que têm muitas vezes apenas como objetivo ou arrecadar uma quantia de dinheiro que precisamos dela ou agradar a algumas pessoas que nos vão dar jeito em termos de atos eleitorais. Mas em termos sociais não teria maior impacto na recuperação da região? Penso que terá, depende depois como vai ser utilizado esse dinheiro, porque a grande questão que hoje se coloca na sociedade portuguesa e também na Madeira é como é que nós conseguimos, no fundo, aumentar as nossas receitas. E só o conseguimos, desenvolvendo a economia, que se vai traduzir num aumento do emprego. Portanto, nós temos de colocar no país dinheiro líquido, haver dinheiro, que é para as pessoas investirem esse dinheiro, que é para a seguir as empresas venderem mais. Se vendem mais, normalmente precisam de mais pessoas. Essas mais pessoas que vão entrando no mercado de trabalho vão descontar quer para o IRS, quer para a Segurança Social e vão poder manter um determinado nível de despesa, que é aquele que se justifica pela prestação de serviços aos portugueses que eles necessitam, como a educação, a saúde, etc. Portanto, tudo o que for feito de uma forma séria, rigorosa e que se traduza no aumento de emprego é correto. E nesse sentido, poderá haver alguma redução do IRS, poderá incentivar, digamos, a criação de emprego. Mas também temos uma questão que discutir, é que nem todos os portugueses pagam IRS. O que significa que aqueles que são mais pobres, mais necessitados, ou que têm menos rendimentos, quando eu baixo o IRS, isso não os ajuda. Eu ajudo essencialmente a classe média. E é importante, porque a classe média com mais dinheiro investe. Mas há um outro conjunto de pessoas que precisa de dinheiro para investir. E aí tem de haver outro tipo de medidas que permitam que essas pessoas tenham dinheiro, e essas são daquelas, quem ganha, por exemplo, 600 euros, se passar a ter uma disponibilidade de 650, evidentemente que vai gastar esses 50, porque estamos ao nível da sobrevivência, ao nível do mínimo indispensável. Vamos ouvir a última chamada de hoje. De Lisboa, liga-nos Arnaldo Correia. Muito boa tarde. Boa tarde. Tenho estado a seguir um bocadinho com atenção o vosso programa e é um tema de veras curioso, porque toca das zonas portuguesas que talvez devesse ser consultada para saber se de facto querem continuar a pertencer a Portugal. Como sabem, a Madeira, cerca de 25% a 30% dos habitantes são ingleses. O grande investimento na Madeira é inglês. Seria bom perguntar aos habitantes da Madeira, que felizmente já bastante têm uma cultura avançada, se querem continuar a pertencer a este país acossado pela Europa, que não nos quer, que apenas nos quer explorar, se querem continuar a pertencer aqui ou se querem ser ingleses. Isto tem que ser perguntado aos madeirenses. Puramente, não vamos esquecer os nacionalismos que tanto se fala, não, isso nada nos interessa. Vamos perguntar aos madeirenses se eles querem fazer parte do Commonwealth ou querem continuar em Portugal. Isto é uma coisa muito importante. Vamos perguntar aos madeirenses. E se calhar era muito interessante, em vez de estarmos a discutir 7 mil milhões, que isso é ridículo comparado com o BPN e essas coisas todas, essas corrupções de um país tão pequeno, como é que é possível ter corrupções tão grandes? Se calhar podia-se vender a Madeira por 70 mil milhões e acabar com o problema aqui em Portugal e mesmo depois a seguir, talvez fosse melhor perguntar aos espanhóis se
também não querem comprar Portugal, porque, de facto, meus senhores, os portugueses têm que entender, porque aturar demagogias de políticos que aqui estão apenas a ter um ordenado chorudo e reformas maravilhosas, enquanto que os portugueses são todos sacrificados com ordenados ridículos. Eu diria mesmo, qualquer dia estamos abaixo da China, se é que já não estamos. Arnaldo Correia, muito obrigada pelo seu comentário. Infelizmente ficámos sem mais tempo. Norberto Rodrigues, obrigada também por ter estado presente nesta Assembleia Geral, que regressa amanhã à mesma hora. Tenha o resto de uma boa tarde.